Nós temos um campo energético colorido em volta do corpo humano, a nossa aura. Nós recebemos energias que vêm do céu e do sol pelo topo da cabeça. Essa energia desce e vai na altura do coração. Recebemos energias da terra que entra pelos pés, sobe, vai para a base da coluna e daí sobe também na direção do coração. E ao mesmo tempo nós respiramos energia da atmosfera em torno de nós. Essas energias entram pelas vias aéreas respiratórias e vão também na direção do coração. Então o coração é o polo conversor das energias do céu, da terra e do ar dentro de nós. E é o coração que impulsiona essas energias pelo sangue para a nutrição das células, nutrição do corpo humano e da aura como um todo. E no coração nós temos um centro de luz muito vitalizado, muito importante, que é o chakra cardíaco. Eu vou começar a explicação dos chakras a partir do topo da cabeça, do chakra mais avançado, e nós terminaremos no chakra da base da coluna. Bom, pessoal, vamos lá. As energias quando vêm de cima para baixo, que energias são essas? Energias do Sol, energia do espaço sideral e a energia de todas as estrelas. Essas energias interpenetram a atmosfera da Terra e elas, em relação ao nosso corpo, elas vêm de cima para baixo. E elas são energias mais sutilizadas do que as energias que sobem da Terra para o nosso corpo. Essas energias entram pelo meio do alto da nossa cabeça. Então nós temos um chakra, um vórtice energético, uma bola de luz, um disco espiritual, bem no meio do alto da cabeça. Os antigos hindus chamaram esse chakra de Sahasrara, que significa o lótus das 1000 pétalas. Convertendo aqui para nós no Ocidente, todo mundo chama esse chakra de chakra da coroa, ou chakra coronário, ou chakra do alto da cabeça, ou então chakra cerebral, porque estando bem no meio do alto da cabeça, esse chakra absorve energia de cima para baixo e, em primeira instância, ele energiza a superfície do nosso cérebro e logo abaixo do cérebro nós temos uma glândula endócrina muito importante, que é a glândula pineal. Então o chakra coronário energiza o cérebro e a glândula pineal logo abaixo do cérebro, bem no centro do crânio. As energias que circundam o cérebro e que interpenetram o nosso cérebro, dizendo então que esse chakra é o que energiza a nossa mente e o nosso padrão de consciência e nossos pensamentos, vamos chamar assim. Esse chakra, quando está bem desenvolvido, bem aceso, bem energizado, ele melhora bastante a memória da pessoa, o padrão de raciocínio da pessoa, o padrão de consciência. Esse é o único chakra nosso que está com a boca voltada para o espaço sideral, ou seja, ele está apontando para o espaço, de volta para casa. É o chakra que une o ser humano ao universo, ao cosmos, ao todo. Portanto, é o chakra mais importante do nosso sistema de chakras e, no entanto, é o mais difícil de ser ativado. Por quê? Porque para esse chakra ser ativado, em primeiro lugar, tem que haver uma ativação do chakra do coração lá no peito, para expandir a parte sentimental da pessoa, a parte afetiva, porque não tem como a pessoa se unificar com o todo se ela tiver com o peito entupido de ódio. Então, o primeiro passo para uma expansão da consciência é a expansão do chakra do coração. A seguir, a expansão da luz no chakra da testa. Estando aberto o chakra do coração, no sentido de unificar o ser a todos os seres vivos, e estando aberto o chakra da testa no sentido de melhorar o discernimento, nós juntamos então discernimento na testa e amor no coração. O conjunto de discernimento e amor dá a expansão da consciência que caminha na direção do alto da cabeça de nós todos, ok? Bom, o segundo chakra, eu estou pegando de cima para baixo, ok? É o chakra da testa, o chakra frontal. Esse chakra está situado entre as sobrancelhas, irradiando para o centro da testa. É como se fosse um verdadeiro disco luminoso, bem no centro, entre as sobrancelhas, mas irradiando até o meio da testa. Então pode-se considerar que esse chakra é o da testa, é o chakra frontal, chamado em sânscrito de Ajnan. Ajnan em sânscrito significa centro de comando, ou seja, é um chakra que comanda o sistema endócrino, porque ele está ligado com uma glândula dentro da cabeça, na parte frontal do crânio interna, perto do centro da cabeça, à frente da pineal, que é a nossa glândula hipófise, também chamada de pituitária. Um detalhe adicional, a glândula pineal também é chamada de epífise, ok? E o chakra da testa energiza a glândula hipófise, que é a glândula de comando do nosso sistema endócrino a nível genérico. O chakra da testa energiza os olhos, portanto, é o chakra que nos dá a capacidade da percepção visual. Ele energiza também as vias aéreas superiores, compreendendo então o nariz, a raiz do nariz, e 2 condutos energéticos que começam na testa, chamados então de nadis
em sânscrito, que significam condutos vibratórios, condutos energéticos. Esse chakra da testa, quando está bem ativado, ele desperta duas capacidades parapsíquicas no ser humano. Uma delas é a intuição. A intuição é aquela capacidade em que a pessoa percebe as coisas no ar, ela percebe a coisa no meio, no andamento daquilo, ela tem um flash, tem uma intuição, algo direto, e ela sabe daquilo. É difícil enganar uma pessoa que está com o chakra frontal muito aceso, porque a percepção dela, ela pega a coisa no ar, e aí não dá para esconder muita coisa. A segunda capacidade que se abre é a clarividência, aquela capacidade supranormal da pessoa perceber imagens que ela não pode perceber normalmente pela visão normal. Por exemplo, a aura de alguém, os chakras de alguém, perceber espíritos desencarnados, perceber eventos que estejam acontecendo naquele momento à distância e perceber vibrações e energias espirituais que os olhos físicos não conseguem perceber. Então o chakra frontal, quando bem ativado, é ele que desperta a clarividência, a percepção visual espiritual. Vamos agora para o chakra laríngeo. O chakra laríngeo está situado bem em frente à garganta, bem no meio da garganta, como uma esfera de luz pulsante naquela região. Normalmente ele apresenta, na maioria das vezes, uma energia azul celeste, azul clarinha, mas dependendo daquilo que nós estivermos falando no momento, essas cores do chakra da garganta podem mudar. Por exemplo, se uma pessoa está apaixonada e está falando de amor, ou falando sobre a pessoa que ela ama, o chakra da garganta fica rosa, porque rosa é a cor do sentimento, é aquela cor da pureza de quem tem um sentimento profundo. Se uma pessoa está falando sobre algum tema espiritual elevado, o chakra da garganta fica azulado e muitas vezes toma a coloração violeta, que é uma cor de espiritualidade elevada, ocasionalmente também a cor lilás. Se alguém está falando com simpatia sobre algum assunto, o chakra da garganta naquele instante fica esverdeado. Agora, se alguém está falando mal de alguém ou falando com má intenção, aí surgem cores realmente complicadas no chakra da garganta, marrom, cinza, e essas cores denotam que o pensamento da pessoa é cinzento, é nefasto. E o que é a nossa expressão verbal? É apenas a materialização em ondas sonoras daquilo que nós pensamos. Então a cor do chakra da garganta depende daquilo que a gente está falando naquele momento, ok? Por isso, muito cuidado com o que você fala, porque palavras, elas são igual penas. Depois que você joga elas ao vento, o vento leva e não dá para pegar de volta. E já tem um ditado popular que diz: peixe morre pela boca. Então, muito cuidado com o que você fala. Bom, o chakra da garganta é um centro energético que energiza as cordas vocais. E por isso é o chakra responsável pela comunicabilidade das pessoas, pela expressão verbal das pessoas. Todas as pessoas que trabalham com informação, seja um palestrante, seja um professor, seja inclusive um radialista como eu aqui no momento e os vários colegas que trabalham aqui na rádio, são todas pessoas que usam demais a voz, expressando suas ideias, seus sentimentos através da voz. Portanto, todo comunicador, todo professor, todo palestrante, todo expositor tem que ter o chakra da garganta bem desenvolvido, porque isso favorece a sua comunicação. Além de que quando a pessoa está falando, ela irradia uma energia que ela não percebe. Todas as pessoas que dão aula, elas sabem do desgaste energético que ocorre quando você fala bastante, ou quando você fala com muita intensidade. Todas as pessoas que trabalham com comunicação sabem disso. E às vezes você falando 1 hora, 2 horas, você tem um desgaste energético equivalente, de repente, a 6, 7 horas de alguém que está trabalhando numa empresa. O chakra da garganta também é o responsável pela psicofonia, a mediunidade, aquilo que as pessoas chamam de incorporação. Porque o espírito, quando acopla na aura do médium, ele precisa usar o canal de fonação para poder falar, ou seja, ele precisa usar a garganta para poder expressar pela voz do médium as ideias que ele está trazendo do lado de lá. Ora, se a nossa voz está submetida à ação do chakra da garganta, obviamente que todo e qualquer fenômeno psicofônico, ou seja, de incorporação, onde ocorra a comunicação verbal, está a cargo do chakra laríngeo. Portanto, quem de vocês está ouvindo a gente e é médium em algum lugar, seja da Umbanda, do Espiritismo, ou você é um sensitivo do ocultismo que canaliza alguma coisa, ou da Fraternidade Branca, de qualquer lugar, você precisa manter seu chakra da garganta bem limpinho. O ideal é você tomar muita água quando você está falando ou quando você está numa reunião para irrigar melhor a sua garganta. Muitas vezes é bom, antes de começar
algo, uma reunião, qualquer coisa, você aplicar um pouco de luz na garganta, seja mentalmente ou seja através de um passe. Você pode aplicar uma luz azul ou uma luz lilás, que faz muito bem ao chakra da garganta, ou então verde, também muitas vezes é uma cor de cura, e aí você consegue um pique melhor para poder fazer sua comunicação. O chakra da garganta também energiza a laringe, energiza a faringe, energiza a traqueia, energia a boca, o queixo, as mandíbulas e a língua. Como esse chakra da garganta energiza a laringe e a traqueia, ele também participa do processo respiratório, porque nós respiramos, o ar entra pelas vias aéreas superiores e desce na direção dos pulmões, passando pela traqueia e pela laringe. Então, o chakra da garganta, além de controlar nossa comunicação, ele controla também parte média da nossa respiração. Por isso, muitas pessoas que têm bloqueios no chakra laríngeo, além de poder ter bloqueios de comunicação, pode ter problemas respiratórios. Este chakra ainda energiza a língua, a boca, a faringe e o início do esôfago. Portanto, é um chakra que também trabalha o processo inicial da digestão, porque a nossa digestão começa pela mastigação e pela salivação do alimento. Daí o alimento desce e entra pelo esôfago, da onde ele viaja para o estômago e vai ocorrendo todo o processo da digestão. Então, o chakra laríngeo tem 3 funções básicas: controle respiratório. A primeira parte do trato digestivo é feita na boca pela salivação e mastigação, portanto, ele faz a primeira parte do trato da digestão e, em terceiro, ele energiza a nossa comunicação verbal. Como vocês estão observando, é um chakra com 3 funções, muito sobrecarregado, como vocês estão vendo, por isso precisa estar com a energia sempre limpa. E o que mais bloqueia esse chakra são 2 coisas: fofoca, ou seja, falar mal dos outros, meter o pau nos outros. Isso vai bloquear você ao longo do tempo. Se você é fofoqueiro, quanto mais, cuidado que na próxima vida você poderá nascer mudo, porque de tanto falar mal de alguém, na próxima vida você vem sem direito a falar nada, daí você passará uma vida inteira só ouvindo. E o segundo ponto importante é que pessoas com muitos bloqueios emocionais de expressão, elas também têm bloqueios no chakra da garganta. A pessoa muito tímida, ela não consegue expressar o que ela pensa. E o bloqueio vai ocorrer, naturalmente, no chakra da expressão, que é o chakra da garganta. Outro detalhe importante, no caso de um pintor, um escultor, um artista, você repara bem, ele usa as mãos para expressar ideias, no caso, expressar o que vai dentro dos pensamentos e sentimentos dele. E daí ele expressa com as mãos, criando uma obra que expressa aquela ideia que está embutida dentro dele. E expressão também está a cargo do chakra da garganta. Não só expressão verbal, mas expressão artística, expressão criativa. Como vocês estão vendo, o chakra da garganta, ele não é o responsável nem pelo pensamento e nem pelo sentimento. O pensamento na cabeça, o sentimento no coração. Agora, o chakra da garganta está entre a cabeça e o coração, já que a garganta está no meio. E o que o chakra da garganta faz? Veicula o pensamento quando a gente fala o que pensa e veicula o nosso amor quando a gente fala o que sente. Bom, o chakra do coração, ele é representado muitas vezes em ilustrações de livros, por exemplo, como um centro energético bem em cima do coração, no centro para o lado esquerdo do nosso peito. Na verdade, o chakra cardíaco é bem no meio do peito, porque todos os chakras, exceção dos 2 chakras da cabeça, ou seja, do chakra da garganta até o chakra da base da coluna, as raízes dos chakras estão situados no duplo energético da coluna. E os chakras têm pendúculos, ramais, que por sua vez irradiam para fora, para frente e para trás, configurando então vórtices energéticos para a frente do corpo e também para trás. Ou seja, o chakra do coração é uma abertura energética, um vórtice bem no meio do peito, na parte frontal externa. E também tem uma contraparte na parte de trás das costas, em relação ao meio das costas para trás. Ou seja, o chakra do coração é representado em desenhos em cima do coração, mas na verdade ele é no centro do peito, porque ele irradia para as 2 laterais do peito, o lado direito e o lado esquerdo. Se uma pessoa fala assim: se eu me concentro no lado direito do meu peito, isso também é a ação do chakra cardíaco? Sim, porque o chakra cardíaco trabalha a energia de toda a caixa torácica como um todo, tanto a esquerda quanto a direita. Se nós sediarmos o chakra cardíaco somente do lado esquerdo no coração, isso evidenciaria que o lado direito do peito não seria atendido por energias, mas o chakra do coração energiza tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do peito, e a sede dele principal é bem no centro da área peitoral. Apenas
por uma questão do coração ser o órgão principal da região peitoral, todo mundo que desenha, que ilustra um livro falando do chakra cardíaco, acaba correlacionando com o coração físico, ou seja, o coração é um músculo, é um órgão, o chakra cardíaco é um centro energético, que não tem nada a ver com a parte muscular, que não tem nada a ver com a parte do órgão central, que é o coração. Então o chakra cardíaco está bem no meio do peito, e além de energizar o coração, ele também trabalha a válvula mitral e também trabalha os 2 pulmões. Portanto, ele é um chakra cardiorrespiratório. Esse chakra, além de energizar o peito, o coração, a válvula mitral e os 2 pulmões, esse chakra também é o nosso canal de sentimentos. É por ele que nós irradiamos os sentimentos que trafegam no nosso íntimo. Na verdade, os sentimentos nascem na nossa mente, na nossa consciência, na cabeça, é claro, por onde nós pensamos. Agora, tudo tem seus canais de expressão dentro do corpo. Por exemplo, nós podemos ter um desejo sexual. O desejo sexual, ele é da mente, mas ele vai viajar pelo corpo, estimulando a produção dos hormônios correspondentes dentro do corpo. Daí todo o corpo, da cabeça até os pés, fica galvanizado pelo desejo sexual. Mas existem áreas onde esse desejo sexual é mais exteriorizado. Quais são? Os olhos, as palmas das mãos, os dedos para tocar no outro, a boca para a gente beijar e, obviamente, a área geniturinária, que é a área de cruzamento entre um homem e uma mulher para gerar a reprodução, gerar o corpo do bebê, gerar um filho. Então o que acontece? O desejo sexual, por exemplo, nasce na mente, mas se irradia para todas as áreas e principalmente para a área genital. Eu não posso dizer que o desejo está na área genital, o desejo está na mente, mas por onde é que ele é canalizado? Principalmente pela área genital, que é a área de execução do ato sexual que a natureza propiciou no corpo. Da mesma forma, os nossos sentimentos nascem na nossa mente, mas são exteriorizados na altura do peito pelo chakra do coração. É, portanto, o chakra que exterioriza tudo aquilo que nós concebemos como amor, alegria, contentamento. É o chakra de troca emocional com os outros seres humanos. Nós temos vários níveis de relacionamento, seja o relacionamento afetivo com alguém que a gente está casado ou namorando, seja o relacionamento afetivo com nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, e em escala maior, com a humanidade inteira, independente de raça, cultura, religião, sexo, cor, não importa. Esse é o nosso chakra de troca humana. Muitas pessoas têm o chakra do coração bloqueados por ódios variados, mágoas e tantas outras coisas. E isso entope o chakra do coração e cria bloqueios severos, que impedem, por sua vez, a manifestação emocional sadia da pessoa. Todas as pessoas têm muita luz no chakra do coração. A nossa essência vital está ali. É ali que é processada a energia que entra pela respiração e que circula pelo sangue. Por isso nosso coração tem que estar sempre aberto, generoso, mesmo que as pessoas às vezes não entendam a canalização desse sentimento, mesmo que às vezes você até sofra por ter passado um sentimento e não ter tido um retorno daquilo. Só que o chakra cardíaco é tão legal que ele irradia um sentimento e não espera nada de volta. Ama pelo próprio amor, sem cobrança, ama incondicionalmente. Então esse é o chakra que todos os grandes mestres falaram. Buda, Jesus, Krishna, todos eles falavam dos sentimentos que brotam aí no nosso coração. E como é o nosso chakra de troca humana, como é o nosso chakra que processa a energia que entra pelo ar, como é o nosso chakra que bombeia energia pelo sangue, esse é um dos chakras mais importantes do nosso sistema. E além do mais, ele equilibra as energias que entram pela cabeça e as energias que entram pelos pés e a base da coluna, pois as energias do céu e da terra reúnem-se dentro do nosso chakra do coração, que mistura essas energias e espalha pelo nosso corpo, pelo nosso sangue, nossas células e nossa aura. Portanto, esse chakra tem que estar sempre muito aberto. Uma das práticas yogis ancestrais é você visualizar uma flor, um botão de flor, como se ele tivesse vergado para baixo, como uma flor que está sem água, que está murchando, e aí você visualiza aquela flor dentro de uma bola de luz dentro do peito, e visualiza que a luz dessa bola vai nutrindo a flor, e a flor que estava vergada para baixo começa a voltar-se para cima e começa a abrir camadas e camadas de pétalas desabrochando e fazendo essa florzinha cada vez abrir-se com maior amor, tranquilidade e vitalidade, ok?
Eu não vou estender-me muito sobre o chakra do coração, porque na verdade a gente passaria horas aqui falando desse chakra, né? Que é realmente extremamente importante, é um dos chakras mais importantes do nosso sistema. A meu ver, o chakra do coração e o chakra do alto da cabeça são os dois chakras mais importantes do nosso sistema, porque é no chakra do coração que nossas emoções são transformadas em sentimentos avançadíssimos, e é por aí que a gente vai crescendo e trocando com as outras pessoas. O chakra umbilical é um centro energético na altura do umbigo, interpenetra o umbigo e a barriga, toda a área abdominal como um todo. Pela localização desse chakra, obviamente que ele absorve energias do meio ambiente e introduz essas energias para energização do nosso aparelho de digestão. Ou seja, é o chakra que controla o metabolismo do alimento. E o que é o nosso sistema de digestão? O nosso sistema de digestão hoje é chamado pela medicina de sistema digestório, porque a medicina, 2 anos atrás, mudou o nome de vários órgãos e vários sistemas do corpo humano. Então aquele velho sistema digestivo com o qual era chamado, hoje é chamado de sistema digestório. Por quê? Vamos dar um exemplo. Labor é trabalho. Aonde é que é um lugar de trabalho? Labor mais laboratório. O que é laboratório? Lugar de trabalho. Então, no caso, o que é um lugar de digestão? Um digestório. Então, a medicina mudou o nome, hoje é chamado aparelho digestório, que é a parte do nosso corpo que processa e metaboliza a energia dos alimentos. O nosso aparelho de digestão, na verdade, começa na boca e termina no ânus, porque é um sistema complexo. Nós absorvemos o alimento pela boca, salivamos, deglutimos, mastigamos o alimento, ele desce pelo esôfago, vai na direção do estômago, o estômago tritura o alimento, despacha para baixo. Nesse processo, a ajuda do fígado liberando várias enzimas, do baço também, e o alimento desce, a ajuda também do pâncreas liberando insulina para controlar a taxa de glicose do alimento que você está ingerindo. Esse alimento vai para o intestino delgado, aonde a parte essencial é absorvida pelo intestino delgado e daí jogada dentro da corrente sanguínea para ser levada até as células, e finalmente o intestino grosso espelha a sobra desse processo todo pelo reto, e aí nós temos o finzinho da digestão, que é expelir o excremento para fora do sistema. Então, como vocês estão vendo, a parte da digestão não é só o estômago, ela começa na boca e termina no ânus. Apenas quando se fala da parte central da digestão, a parte essencial, refere-se então à parte abdominal, que compreende o esôfago, o estômago até o intestino grosso, ok? O chakra umbilical está centrado em cima do umbigo e energiza todo o aparelho abdominal, desde o início do esôfago, ali na entradinha, tá, em relação ao estômago, até o próprio intestino grosso. E esse chakra, então, é o responsável pela assimilação básica das energias, do prana, do ti, que vem com a comida. Porque além de absorvermos energias pelo alto da cabeça, energias pelas plantas dos pés e energias pela respiração, nós também ainda absorvemos energias dos alimentos e da água que a gente consome. E, portanto, o chakra umbilical é um chakra de nutrição e de energização do sistema. Praticamente, em conjunto com o aparelho cardiorrespiratório, é o que faz a manutenção da vida no nosso corpo. O chakra umbilical, ele ganha vários nomes ao longo de várias culturas. Por exemplo, ele é chamado em sânscrito Manipura. Mani é uma palavra que em sânscrito significa joia, e pura significa cidade. Quando você fala Manipura, o que você está dizendo? Cidade das joias. E o que seria uma cidade só de joias? Seria uma cidade com um imenso brilho. Então isso é uma metáfora que os hindus antigos faziam, dizendo que nós temos um imenso brilho dentro da nossa barriga. No caso, o chakra umbilical. O chakra umbilical, ele trabalha com vários outros chakras secundários que estão também situados na região abdominal. Existe um pequeno chakra em cima do fígado, ele é chamado de chakra hepático, é um chakra secundário que posteriormente nós falaremos mais dele mais à frente. Existe um chakra também bem na boca do estômago, é um chakra secundário. Não confundir esse chakra da boca do estômago com o chakra umbilical, porque o chakra umbilical é um dos chakras principais, enquanto que o chakra da boca do estômago é um chakra secundário
que depende do chakra umbilical para poder funcionar. Ou seja, o chakra da boca do estômago é o chakra gástrico, o chakra estomacal. E existe um chakra à esquerda do estômago, na altura do baço, que é o chakra esplênico, que também é um chakra secundário, submetido à ação do chakra umbilical. Muito embora pesquisadores ocidentais incluam o chakra do baço como um dos chakras principais. Posteriormente nós vamos falar também do chakra do baço. Então nós temos um chakra no centro do umbigo, um dos chakras grandes, porque cada um dos chakras está ligado a uma glândula endócrina importante. E qual é a glândula correspondente ao chakra umbilical? É a glândula pâncreas, que projeta dentro do sangue insulina para equilibrar a taxa de glicose no nosso organismo. Temos então o chakra umbilical e associados a ele o chakra do fígado, o chakra do estômago e o chakra do baço. Se você puder pegar um papel e fazer um desenho, por exemplo, imagina a barriga, imagina o umbigo e faz ali uma bola de luz em cima do umbigo. Imagina uma linha reta para cima, na altura do estômago, e você vai ter então o chakra do estômago acima do chakra do umbigo, centímetros para cima, já que o umbigo está embaixo, o estômago está mais acima. Faz uma bolinha ao lado do estômago, uma bolinha do lado esquerdo representando o baço e uma bolinha do lado direito representando o fígado. Então você tem o estômago no centro, à esquerda dele o baço, à direita o fígado. E embaixo, na direção do estômago, lá embaixo, o chakra umbilical. Experimenta puxar uma linha reta do estômago para a esquerda na direção do baço e do estômago para a direita na direção do fígado. E agora experimenta puxar uma linha reta do fígado e do baço na direção do chakra umbilical. Você vai notar que forma-se perfeitamente um triângulo, já que o estômago, o fígado à direita e o baço à esquerda formam uma linha reta, e puxando uma linha reta do baço à esquerda e do fígado à direita para o centro do umbigo, nós vamos ter a figura perfeita de um triângulo, que é justamente o símbolo do chakra umbilical na concepção hinduísta dos antigos hindus. O trabalho em cima desse chakra, ele é extremamente importante, porque esse chakra, além de tudo, energiza o plexo solar. O que é o plexo solar? Sempre que há uma conjunção de terminais nervosos, forma-se um emaranhado de filamentos nervosos. Cada emaranhado desse é chamado de plexo. Ao longo da coluna, ou seja, em frente à coluna, nós temos uma série de plexos. Um deles é chamado de plexo solar. Se você calcular uma distância, por exemplo, a boca do estômago até o umbigo, calcula uma distância equidistante, média. Você vai ter atrás, quer dizer, nem atrás do umbigo, nem atrás do estômago, entre os dois, bem atrás do meio da barriga, você vai ter na altura da coluna uma série de emaranhados chamado plexo solar. O plexo solar também é chamado cérebro abdominal ou segundo cérebro ou também de subcérebro, porque depois do cérebro, ele é o centro nervoso mais importante do corpo humano. Do pescoço para baixo, ele enerva todo o sistema. Por exemplo, ele energiza os braços, as pernas e todo o nosso sistema autônomo. Por exemplo, nós não controlamos batimentos cardíacos, nem o processo da digestão, nem o processo de defecação, de expelir o excremento. Nós não controlamos o peristaltismo intestinal. O nosso funcionamento do pescoço para baixo é todo automático. E quando nós andamos também, nós não estamos prestando atenção no movimento das pernas e dos braços indo e voltando. É um movimento praticamente mecânico. Nós estamos prestando atenção lá na rua, no carro que vem passando, nas outras pessoas. Então, do pescoço para baixo, quem comanda o sistema é o plexo solar. Ou seja, o cérebro comanda o sistema a nível de consciência, a nível de controle mesmo. Agora, o controle do metabolismo é responsabilidade do plexo solar. Tanto que quando uma pessoa perde energia do plexo solar, ela tem tremores nas mãos, tremores nas pernas, tontura e uma sensação de desmaio iminente. Não confundir o plexo solar com o chakra umbilical, porque o chakra umbilical está no duplo energético da gente, na nossa aura, energizando a barriga. E o plexo solar está dentro da parte física, ou seja, dentro da barriga, mais ou menos na altura do pâncreas, lá atrás, na direção da coluna vertebral. E o plexo, então, você pode pegar um livro de anatomia, abrir esse livro e estudar um pouco sobre plexo. Está dentro dos estudos anatômicos. Os médicos estudam o plexo solar. Agora, nenhum médico vai estudar na faculdade de medicina, por exemplo, o chakra umbilical, porque o chakra umbilical está no duplo energético. Agora, o chakra umbilical energiza o plexo solar. Portanto, por favor, amigos, não confundam plexo solar com chakra umbilical. Chakra umbilical está na aura, plexo solar está no corpo físico. Apenas o chakra umbilical
energiza o plexo solar. O chakra umbilical também tem uma certa função, ele reflete em muito as nossas emoções mais instintivas, como aquelas emoções bem fortes, como a raiva, por exemplo. Reflete também alguns aspectos emocionais da nossa expressão social no mundo, a nossa maneira de nos inserirmos na sociedade, em relação às pessoas, a nossa maneira de ser, né? A nossa maneira de ser emocionalmente falando. O chakra do baço é chamado de chakra esplênico. Esplênico por quê? Porque baço em inglês é chamado spleen, derivado de esplênico. Daí o nome chakra esplênico ou chakra do baço. Em primeiro lugar, o que é o baço? O baço é uma víscera que purifica o sangue, retendo células mortas e destruindo-as, produz glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e injeta-os na corrente sanguínea. Ou seja, qual é o outro chakra que trabalha com a energia do sangue? É o chakra do coração, porque o coração bombeia o oxigênio pela corrente sanguínea. E se o chakra do baço energiza a corrente sanguínea, ele é um auxiliar do coração na questão da nutrição energética do sangue e das células. Por isso, todas as pessoas que estudam esses temas espirituais vão dizer para você que o chakra do baço é um chakra de vitalização do sistema. É um chakra que absorve vitalidade do ar para dentro do nosso corpo. Isto é correto. Aonde é que está situado o baço? O baço está situado logo abaixo das costelas esquerdas, do lado esquerdo do estômago. Na verdade, o baço é separado do estômago por uma fina membrana de pele. Tanto que na medicina chinesa, baço e estômago são considerados como se fossem um órgão só. E o elemento correspondente na medicina chinesa é o elemento terra. Então você calcula o seguinte, o seu estômago, calcula alguns centímetros à esquerda, colado ao estômago do lado esquerdo, abaixo da costela esquerda. Exatamente ali tem uma víscera chamada baço. E exatamente em cima do baço, na área correspondente energética, existe o chakra do baço, que é chamado chakra esplênico. Qual que é a função do chakra esplênico? Energizar o baço. E qual que é a função do baço? Energizar o sangue. Então, por conseguinte, a função do chakra do baço é também espalhar a vitalidade dentro do sangue. Ocorre uma pequena confusão que as pessoas fazem pelo seguinte: vocês vão sempre escutar falar que existem 7 chakras, mas não são 7, são dezenas de chakras grandes e milhares de chakras secundários. Apenas fala-se de 7 chakras principais por eles estarem associados às principais glândulas do sistema endócrino. Na verdade, existe um grande bloqueio por parte das pessoas em relação a uma coisa chamada sexualidade. Então, aqui no Ocidente, o que os pesquisadores fazem? Eles falam apenas em 7 chakras. Eles omitem de propósito o chakra sexual e em seu lugar colocam o chakra do baço na análise. No Oriente, coloca-se o chakra sexual e não se fala do chakra do baço. Então, o que nós temos? 7 chakras em linha reta, do alto da cabeça até a base da coluna. Quais são esses chakras? O chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e base da coluna. E o chakra do baço? O chakra do baço é um chakra lateral à esquerda do nosso estômago, logo abaixo das costelas esquerdas, e é um chakra secundário, submetido à ação do chakra umbilical, que é o chakra principal. Por exemplo, nós temos um pequeno chakra na lateral direita da barriga, que é o chakra do fígado, ao lado direito do estômago, um pouquinho abaixo. O chakra do fígado também não é um dos chakras principais. Semelhantemente ao do baço, ele está à direita e o baço à esquerda. São chakras, como é que eu vou chamar? Das laterais, das asas, em relação ao centro da nossa coluna. Por isso que os hindus e chineses não falavam exatamente desses 2 pontos como centros energéticos muito importantes, ok? Por isso que os orientais cingem-se apenas aos 7 chakras em linha reta na coluna, levando-se em consideração também que cada um desses chakras principais está ligados a glândulas endócrinas importantes, enquanto que o chakra do fígado e o chakra do baço não estão conectados com nenhuma glândula importante. Por isso, vamos repetir, o chakra do baço é um chakra secundário à esquerda. E o motivo dos pesquisadores ocidentais cortarem o chakra sexual da relação e colocarem o do baço num lugar, não é outro senão bloqueio de sexualidade, bloqueio, medo de falar da sexualidade, talvez por uma repressão, sei lá, judaico-cristã antiga, ou repressão familiar, eu não sei
mas muitos pesquisadores têm medo de falar dessa área. Aqui no nosso programa, eu não vou esconder nada, eu vou te passar tudo direitinho. Já te expliquei os chakras anteriores e o chakra sexual vai entrar agora na nossa relação como um dos chakras principais. Então, na verdade, nessa sequência de chakras, eu estou te explicando 8 chakras. Conta comigo, você que está acompanhando o programa. Chakra coronário 1, topo da cabeça, ligado à glândula pineal. Chakra frontal 2, testa, ligado à glândula hipófise. Chakra laríngeo 3, ligado à glândula tireoide e paratireoides. Chakra cardíaco 4, ligado à glândula timo. Chakra umbilical 5, ligado à glândula pâncreas. Te expliquei o chakra sexto, o chakra, vamos chamar do baço, mas nota que quando eu te expliquei no programa anterior, ele não está conectado com nenhuma glândula endócrina, ok? Vamos pegar o sétimo chakra, o chakra sexual, está ligado às gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. E o oitavo chakra, que é o chakra da base da coluna, está ligado às glândulas suprarrenais que estão em cima dos rins e que injetam no sangue a adrenalina quando uma pessoa está nervosa ou está com medo. A energia entra pela base da coluna, sobe e irradia na sequência para a medula e por cima dos 2 rins as glândulas suprarrenais. Ou seja, 7 chakras em linha reta ligada às 7 principais glândulas endócrinas do sistema e um oitavo chakra lateral, que seria o chakra do baço. Dependendo do autor que fale do assunto, ele vai chamar o chakra do baço de 5º, 6º ou 8º, dependendo do enfoque. Mas para facilitar, 7 chakras em linha reta, do topo da cabeça à base da coluna, e um chakra lateral à esquerda, que é o chakra do baço, ok? O chakra sexual, ele está cerca de 5 centímetros abaixo do nosso umbigo, ou seja, na região do baixo ventre. 5 centímetros abaixo do nosso umbigo. O chakra sexual seria mais apropriadamente chamado de chakra gênito-urinário. Por quê? Ele energiza a área genital, mas também energiza a bexiga e as vias urinárias e a uretra. Ou seja, é um chakra que energiza tanto a parte sexual quanto também as vias urinárias. Então é um chakra principal que não pode ser cortado da relação dos chakras, porque ele energiza todo o aparelho nosso urinário. Então o que acontece? Você precisa urinar, que é a maneira que o seu organismo tem de desintoxicar os líquidos que estão circulando pelo seu sistema. Então os rins filtram o sangue e todo o excesso, tudo aquilo que não é processado, as impurezas, tem que ser jogado para fora através das vias urinárias. Por isso que você precisa fazer pipi, urinar, que é para excretar o excesso, as impurezas do organismo, no caso. Então, nesse caso, o chakra sexual, ele trabalha tanto a parte genital, quanto também as vias urinárias. Não pode ser cortado do estudo de chakras, ainda mais que ele está ligado às gônadas, que são as glândulas endócrinas que nós temos. Testículos no homem, ovários na mulher. E o que essas glândulas fazem? Produzem hormônios que, quando em conjunto, durante um ato sexual, no momento propício, causam a fecundação do óvulo, o esperma e o óvulo no encontro, gerando por conseguinte, no caso, o início da gravidez. Então o chakra sexual, sendo responsável pelos testículos no homem, pelos ovários na mulher, ele é o responsável pela reprodução do corpo do bebê, do corpo do seu filho. Esse chakra não pode ser tirado da relação por causa do tabu sexual das pessoas ou por causa do medo das pessoas de abordarem a sexualidade em meio a temas espirituais. E o chakra sexual, ele, além disso, na mulher, ele é extremamente importante, porque ele energiza o útero. Então fica a critério da inteligência de vocês ouvintes sacar se o chakra sexual deve ser cortado da relação ou não. Já pensou um chakra que energiza o útero da mulher? Um chakra que é responsável pela reprodução humana, quer dizer, um chakra que tem uma força danada, porque é capaz de congestionar as energias e formar um corpo, o corpo do bebê. Um chakra que energia as vias urinárias, você precisa fazer xixi, senão você morre intoxicado de líquidos. E um chakra que energiza a área genital, que é uma área de grande força, porque o tesão está ali, né? Embora ele não nasça ali, o tesão nasça na consciência, mas a área do corpo, assim, correspondente para a execução do ato sexual é a área genital. Então o pessoal tem medo de falar desse chakra, tá? Então esse chakra, ele recebe vários nomes de acordo com as várias doutrinas. Por exemplo, chakra sexual, chakra sacro, em sânscrito, na Índia, ele é chamado chakra swadhisthana, que significa a tradução morada do prazer. É chamado na China de Tantien inferior, também chamado Xing em taoísmo, que é a essência vital. É também chamado no Japão de Hara,
Hara em japonês significa parte de baixo da barriga, ou seja, centímetros abaixo do umbigo. Não é à toa que os antigos samurais faziam o suicídio japonês, o harakiri. Kiri significa matar. Então o japonês enfiava uma espada no baixo ventre e dava um corte profundo para se matar, em nome da honra samurai. É um processo lá tradicional de séculos atrás do Japão. Então o corte era tão bem dado no baixo ventre, num suicídio, que pela borda do corte ficavam as vísceras, quase à mostra. Então, além de ser harakiri, que significa matar, o hara quer dizer matar o centro de energia por onde a pessoa nasceu, que é o baixo ventre, ela vai morrer por ali, já que o japonês reconhece que o hara, o baixo ventre, é o centro de vitalidade do corpo. E também é chamado seppuku em japonês, que significa evisceração, quer dizer, cortar ali para as vísceras ficarem à mostra. Então esse chakra sexual é o responsável por vários fenômenos energéticos na nossa aura e no nosso parapsiquismo. O chakra da base da coluna é chamado chakra básico, justamente por estar na base da coluna, finalzinho do cóccix. A raiz do chakra básico começa no finzinho do cóccix e sua boquinha externa, quer dizer, sua extensão, sua abertura em forma de vórtice, sai bem na altura do períneo, bem na área entre a área genital e a área anal, bem na divisória. Ali sai a extensão do chakra da base, com a sua boca, o seu vórtice apontado para a terra. Por que para a terra? Nossos pés estão colados no chão e nós absorvemos a energia da terra pelas plantas dos pés, onde tem 2 chakras, um em cada planta do pé, que nós vamos falar em programas à frente. São chakras secundários. As energias entram pelos pés, fluem pelas pernas e entram pela base da coluna e pelo períneo, aonde sai justamente a boca do chakra básico. Essas energias sobem por ali, entram pela base da coluna e vão subindo pela coluna, energizando os ossos dos quadris, da bacia. Ao subir as energias pela parte inferior da coluna, isso energiza a medula, que forma o sangue, e energiza os 2 rins que estão logo atrás, na parte das costas acima, e as 2 glândulas que estão em cima dos rins, as suprarrenais. Quando nós estamos com medo ou agitados, as suprarrenais injetam dentro do sangue adrenalina, que é o hormônio que acelera o metabolismo do corpo humano, e aí a gente procura se defender do suposto perigo que está afetando a nós. Também as suprarrenais projetam dentro do sangue cortisona, chamada também corticoide, para inibir a dor num processo anti-inflamatório, vamos chamar assim. E o chakra da base, além de energizar a parte inferior da coluna, a medula e as suprarrenais e os rins, parte das energias que entram pela base derivam para o chakra sexual à frente, porque é no chakra sexual, a partir do útero da mulher, que é formado o corpo do bebê. Por isso as energias sobem pela base e parte delas entram dentro do útero. Sabe por quê? Precisa de energia da terra dentro do útero da mulher, porque ali vai ser formado um corpo da terra, o corpo do bebê. Ou seja, o chakra sexual é o responsável pela formação do corpo do bebê, mas quem dá a vitalidade, quem dá a substância vindo da terra é o chakra da base, onde ele recebe a energia e despacha parte dela para dentro do baixo ventre do homem e da mulher. Ou seja, o chakra sexual, na verdade, para funcionar direitinho, ele depende da ação do chakra básico, injetando energias dentro dele. Por isso, no sistema tibetano de chakras, costuma-se juntar o chakra sexual e da base como se fosse um chakra só. E em alguns grupos espíritas também se fazem isso, juntar o chakra sexual e da base como um só, levando-se em conta que o chakra sexual depende do chakra da base para receber energia da terra e ter a sua vitalidade. Como o chakra sexual forma o corpo, ele precisa de energia da terra, porque o corpo é da terra, para que esse corpo venha a crescer e venha a florescer naturalmente, né? E nesse caso, o chakra da base da coluna é o alimentador vibratório do chakra sexual. Muitos problemas de impotência, que não estejam causados por problemas psíquicos ou psicossomáticos, e nem problemas circulatórios, por exemplo, e que não tem a causa definida e que nenhum Viagra resolve, por exemplo, no caso do homem, muitos bloqueios estão situados na base da coluna, não é na área genital, porque é o chakra da base da coluna que energiza o baixo ventre. Inclusive em acupuntura, às vezes, através de processos com as agulhas, estimula-se às vezes o períneo, por exemplo, e há uma carga maior para a área genital, para vocês terem uma ideia, porque pela acupuntura você espeta um ponto, a energia circula por condutos energéticos do sistema e vai ativar o sistema correspondente na outra ponta da onde foi espetado, quer dizer, no outro ramal, no outro filamento, que é o que os hindus antigos chamavam de nadis
e os chineses também chamam de meridianos no caso, ok? Outro detalhe bastante importante, gente, tá? O chakra sexual, ele é considerado na Índia como o elemento água. A função está clara, né? O chakra sexual trabalha as vias urinárias. O chakra da base da coluna é considerado o elemento terra. Por quê? Porque absorve a energia da terra. O chakra umbilical é o elemento fogo. O chakra cardíaco é o elemento ar. E o chakra da garganta é a energia. O chakra da cabeça, o coronário e o frontal, não tem elementos nenhum associados a eles, porque são chakras extremamente avançados, ligados ao plano mental. Então, nesse caso, se o chakra da base é o elemento terra, e se o chakra sexual é o elemento água, e se o chakra da base energiza o chakra sexual, significa que dentro da água do chakra sexual tem sempre um pouco de terra do chakra da base. E aí junta-se a terra da base com a água do baixo ventre, e a mistura disso é o formato do corpo humano, do bebê. Porque repara, quando você mistura terra e água, você vai tendo lama, e se ela vai engrossando, você vai tendo barro, não é isso? Mistura de água com terra vai dar barro. E aí você pega a Bíblia que diz que o corpo humano veio formado do barro. Isso é uma metáfora clara da ação do chakra sexual e da ação do chakra básico em conjunto, formando as energias do corpo da Terra. Esses chakras trabalham realmente relacionados estreitamente. O chakra da base da coluna, ele também é chamado chakra fundamental, chakra radical ou chakra kundalini, porque kundalini é a energia que vem da terra e sobe pelas pernas. Kundalini em sânscrito significa enroscada, significa uma força que vem da terra, serpenteando, lembrando o movimento serpentino, o movimento de ondulação de uma serpente em movimento, que entra pelos pés e flui para a base da coluna, através do períneo. Daí os hindus chamarem Kundalini, enroscada, a força que vem da terra serpenteando e entra para dar vitalidade ao corpo físico. Daí a expressão Kundalini, que é a energia, e como a energia da terra entra pela base da coluna, o pessoal também chama de chakra Kundalini. Mas é bom levar em consideração que Kundalini é a energia e o chakra da base é por onde a Kundalini passa. Apenas por ela passar por ali, em primeiro lugar, o pessoal também chama de chakra Kundalini, ou chakra da base da coluna. Esse chakra em sânscrito também é chamado Muladhara. Mula em sânscrito significa base e Adhara significa fundamento. Quando você fala Muladhara, o que você está dizendo? Base e fundamento do equilíbrio do corpo físico, ok? Outra coisa importante. Os nossos chakras têm suas raízes no perímetro energético da coluna, exceção dos 2 chakras da cabeça, que estão ligados ao cérebro e às glândulas da cabeça, mas o nosso cérebro está encaixado dentro da coluna, ou seja, do chakra da garganta até o chakra da base, as bocas desses chakras estão para fora, mas eles carregam energia para dentro, e o seu ponto de origem é no meio da coluna, nas suas áreas correspondentes. Então a boca do chakra absorve energia, essa energia passa por dentro do conduto do chakra, entra no organismo, passa pelos órgãos correspondentes e entra na coluna, e da coluna é distribuída para todo o sistema. Então da garganta até a base da coluna, as raízes dos chakras estão inseridas na coluna, enquanto que as bocas estão para fora do corpo, tanto para frente quanto para trás, porque os chakras têm aberturas para as 2 partes do corpo, exceção dos 2 chakras da cabeça, o frontal e coronário, que estão ligados diretamente ao cérebro e às glândulas hipófise e pineal, ok? Expliquei os 7 chakras principais do chakra coronário no alto da cabeça até o chakra da base da coluna, e expliquei o chakra do baço, que está fora do ramal da coluna, está à esquerda do abdômen, na direção do estômago à esquerda, e que é um chakra secundário conectado aos outros 7 e que auxilia os outros 7 na questão da vitalidade, da energia para dentro do sangue. Então a gente já viu o chakra coronário no alto da cabeça, ligado à glândula pineal, o chakra frontal na testa, ligado à glândula hipófise, o chakra laríngeo na garganta, ligado à glândula tiroide e paratiroides, o chakra cardíaco no peito, ligado à glândula timo, o chakra umbilical ligado ao pâncreas, o chakra geniturinário, que é chamado também de chakra sacro ou chakra sexual, no baixo ventre, ligado às gônadas, no caso testículos no homem, ovários na mulher, e o chakra da base da coluna, que está conectado às glândulas suprarrenais, que estão acima dos rins, uma de cada lado, porque a energia entra da terra pelos pés, entra pelo períneo, sobe pela coluna e irradia para todos os 2 lados das costas, incluindo aí os rins. Fora esses 7 principais, o chakra do baço, do lado esquerdo do estômago, logo abaixo das costelas esquerdas.
ok? Então esses são os 8 chakras principais. Além desses chakras, nós temos outros chakras grandes, porém que não são considerados porque não estão conectados com glândulas endócrinas. Entretanto, estão conectados com órgãos vitais, órgãos importantes. Então eu vou citar genericamente aqui alguns desses chakras para que vocês fiquem conhecendo um pouquinho deles. Um chakra secundário extremamente importante é o chakra hepático, que é o chakra que está bem em cima do fígado. O fígado é um órgão importante porque metaboliza a gordura do nosso processo metabólico, e o fígado tem múltiplas funções em relação ao equilíbrio do corpo físico. Todo mundo sabe o problema que é um fígado preguiçoso, e algumas enxaquecas inclusive são causadas por repercussões geradas pelo mau funcionamento do fígado. E às vezes também uma pessoa, sei lá, carregada de um mau humor, o fígado dela muitas vezes está congestionado. Então o chakra hepático é extremamente importante, está em cima do fígado, tá? A cor que o chakra do fígado apresenta normalmente é uma variação entre o amarelo e o esverdeado, e raramente apresenta uma coloração alaranjada também, dependendo das circunstâncias e das condições de saúde da pessoa. Nós temos em cima dos pulmões também um chakra importante, bem no meio das costas, e que irradia para dentro dos 2 pulmões. Esse chakra, inclusive, ele é conhecido nos meios espíritas com o nome de chakra humeral, e ele tem certa importância nos processos psicofônicos, ou seja, nos processos da mediunidade, no caso. Além disso, nós temos chakras nas nádegas, um em cada nádega. Esses 2 chakras, um em cada nádega, estão conectados ao chakra da base da coluna. Existem também chakras nas rótulas, nos joelhos. Existem chakras nos calcanhares, nos tornozelos. E existem chakras nas plantas dos pés, são os chamados chakras plantares, que absorvem a energia da terra para que essa energia suba para o chakra básico. Esses chakras das pernas, naturalmente, estão ligados ao chakra sexual e ao chakra da base da coluna, que controla a região da cintura para baixo. Existem chakras também nos dedinhos dos pés. Esses chakras também trabalham associados naturalmente aos chakras das plantas dos pés. Existem chakras nas palmas das mãos, são chamados chakras palmares. Esses chakras são ótimos na questão de absorção de energia pelas mãos ou exteriorização de energia pelas mãos, como no caso do reiki, da cura prânica, do passe espírita, do jorei da igreja messiânica, a imposição de mãos do cristão, por exemplo. Qualquer processo que envolva as mãos na esterilização de energia ativa os chakras das palmas das mãos. E há também pequenos chakras nas pontas dos dedos que também são úteis, tanto para captação de energia quanto para emanar energia. Nós temos um ouvinte na linha, quem fala? Alô, Wagner? Quem está falando? Rudinei, tudo bom? Oi, Rudinei, você fala de que bairro? Barra Funda. Pode falar, Rudinei. Wagner, eu tenho 2 perguntinhas a respeito do chakra. Eu gostaria de saber a rotação dos chakras principais. Certo. E para a gente fazer uma harmonização neles, que visualização de cor que a gente poderia fazer? Bom, vamos lá. Os chakras, eles rodam, na verdade, no sentido horário em relação à pessoa, tá? Quando eles estão absorvendo energia, que é 90% do tempo. E quando a pessoa está exteriorizando energia, eles rodam no sentido anti-horário. Tá. Quer dizer, por exemplo, você está aí agora, vamos usar como exemplo o seu chakra do coração. Certo. Seu chakra do coração está absorvendo energia, quer dizer, está processando energia do ar agora. Se você for abraçar alguém que você ama, ou pensar em alguém que você ama, na mesma hora o chakra do coração vai mudar a rotação e vai exteriorizar a energia para fora, entendeu? Então, se o chakra está girando no sentido horário, é na questão da absorção. E ele gira no anti-horário quando você está emanando energia, tá? E às vezes um chakra está girando para um lado, o outro está girando para o outro, porque são momentos diferentes, embora seja a mesma pessoa. E como cada chakra reflete uma condição, por exemplo, você pode estar pensando numa coisa, o seu frontal está girando, absorvendo, e o seu cardíaco emanando na mesma hora. Então a questão da rotação dos chakras, ela é muito relativa e variável, tá? Outra coisa importante, muita gente fala em alinhar os chakras. Na verdade não existe chakra torto, porque o chakra não é tridimensional para estar à direita, à esquerda, em cima ou embaixo, tá? Então quando se fala alinhar os chakras, é colocar todos eles no mesmo padrão vibratório, quer dizer, os chakras da cabeça, do corpo, todos alinhados no sentido do pensamento e do amor estarem integrados e todos os chakras estarem vibrando na mesma frequência. Como é que eu vou dizer? Na mesma nota da consciência, né? É isso que é o alinhamento dos chakras. Cada chakra
ô Rudinei, tem uma cor específica. Mas essas cores, elas nunca são estáveis, porque elas refletem o que a gente está pensando naquele momento. Como os nossos pensamentos e sentimentos se alternam, esses chakras mudam de cores dependendo do momento. Dependendo Exato, mas vai ter sempre 2 ou 3 cores principais que vão aparecer nos chakras. Então anota aí, eu vou explicar da base até o alto da cabeça, tá? Pode falar que eu estou gravando. Bom, o chakra da base da coluna, ele apresenta, na maior parte do tempo, a cor avermelhada, o vermelhão tipo cor do sangue, tá? Mas ele ocasionalmente pode apresentar alguma variação para a cor roxa, por exemplo, ou dourado. Mas a cor que aparece mais é o vermelho. O chakra sexual, o chakra do baixo ventre, normalmente ele é laranja na maior parte do tempo, mas ocasionalmente ele pode tornar-se amarelo, branco ou dourado, dependendo das condições, tá? O chakra umbilical, ele apresenta normalmente 3 cores flutuantes ali: o amarelo, o verde e muitas vezes o vermelho, que sobe da base da coluna e vai até o chakra umbilical, tá? O chakra cardíaco, ele apresenta 3 cores básicas: dourado, verde e muitas vezes o rosa, quando a pessoa está emanando um sentimento bem legal, tá? O chakra do baço, ele é multicolorido, não dá para dizer uma cor específica, porque ele alterna muito rápido, mas a cor principal que aparece ali normalmente é o branco rosado. O chakra laríngeo, a cor básica dele é o azul claro, mas muitas vezes ele pode apresentar violeta na garganta, lilás, e vai depender muito do que a pessoa está falando naquele momento, né? O teor da conversa dela, qual é o tipo de assunto que ela está abordando. Por exemplo, uma pessoa está falando de amor, então o rosa que está no chakra do coração vai subir e vai fluir pela garganta naquele momento. Mas se ela está falando com ódio de alguém, o chakra da garganta fica marrom e cinzento na hora, entendeu? Vai variar de acordo com o que ela estiver falando. E isso reflete também na aura. Isso reflete na aura. Você já imaginou, Rodinei, o chakra da garganta de uma pessoa fofoqueira e venenosa? Que encrenca que é? Bom, o chakra frontal, ele apresenta normalmente 2 cores alternando: o amarelo clarinho e o azul índigo, que é o azul mais escuro. E ocasionalmente ele apresenta branco ou verde também, dependendo. E o chakra coronário no alto da cabeça, ele apresenta normalmente violeta, ou branco ou dourado. Quer dizer, essas são as cores que aparecem com maior frequência, tá? Mas sempre sujeitas às condições mais relativas possíveis. Numa cura terapêutica, através de imposição de mão, quando a gente vai harmonizar esses chakras, a gente pode visualizar essa cor? Você pode visualizar a cor. Agora, tem que ter cuidado. Por exemplo, se uma pessoa está com uma hemorragia, ou uma mulher está menstruada, se você aplicar cor vermelha nos chakras de baixo, você amplia a hemorragia dela, né? Entendi. Então, e outra, se uma pessoa está irritada, você pode aplicar o azul no peito dela, porque o azul é uma cor fria que tranquiliza. Mas se você projetar amarelo ou laranja lá dentro, você vai agitar ela mais ainda. Então, eu aconselho, em geral, que a pessoa projete luz branca ou luz amarela sempre. Porque o que acontece? No branco estão contidas todas as cores. Então o organismo da pessoa absorve aquela cor e projeta na cor necessária para ele. Quer dizer, ele faz uma refração lá dentro do chakra. Então projeta o branquinho ou o amarelinho, que são cores assim que sempre são boas para tudo. O dourado, inclusive, é uma cor ótima para qualquer negócio. E sempre que você projetar energia, seja para os outros ou para você, procura projetar amor junto, Rudinei. Porque projetar energia qualquer ser humano faz. Quer dizer, não é um ato bom ou ruim, depende da intenção. Alguém pode projetar energia com uma intenção para o outro. Agora, quando você projeta energia, ela não carrega o amor junto. Agora, quando você projeta amor, o amor carrega a energia junto. Então, junto com a energia, tem que estar sempre um grande amor na intenção do que você está fazendo. Tá, muito obrigado, viu, Wagner? Tá bom, Rudinei? Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Legal, obrigado, tá? Tchau, tchau. Para você que está em casa, eu queria sugerir uma coisa. Fecha os olhos um instante e visualiza uma bola de luz branquinha dentro do teu peito e visualiza uma flor vermelha abrindo dentro do teu peito. Pode ser uma rosa, um lótus, qualquer flor que você escolher, vermelha, como se essa flor tivesse em botão e ela fosse desabrochando dentro da bola de luz branca, suavemente. Vai fazendo isso pacificamente, enquanto a gente vai deixar rolando essa música maravilhosa aqui. Presta atenção no som e vai abrindo esse lótus, essa flor vermelha no seu peito, com muito amor e muita paciência. Vocês podem fazer sem nenhum problema, não tem efeito colateral, ela vai expandindo a aura suavemente e vai te fazendo um imenso benefício. Bom, o nosso programa está terminando e sempre que vocês forem fazer qualquer prática, seja essas que eu passo aqui ou qualquer um que te ensinar alguma coisa, sempre ergue o pensamento na direção da causa maior,
que dá vida a nós todos. Pense em alguém que você gosta, Buda, Jesus, Krishna, alguém que você respeite e agradece profundamente a chance de mexer com a tua consciência. Bom, vamos indo agora, a gente continua quarta que vem. Paz e luz para todo mundo.